Paz Senhor, igreja. Bom dia a todos. Hoje eu vou estar fazendo a abertura da escola dominical e para começar eu vou fazer uma oração de agradecimento. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar falando contigo, Senhor, pela oportunidade de estar, Senhor, falando com os meus irmãos. Senhor, tu sabes a dificuldade, Senhor, que nós temos de nos encontrar, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está presente em todo o tempo. Nós te adoramos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos dado de vida, Senhor, por todos os dias, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, da minha família, Senhor. Te agradeço pela vida da nossa igreja, Senhor, pela vida de cada irmão. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu vou ler um salmo. É o Salmo 42. O título diz: A alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse texto, ele tem tudo a ver com o que a gente tem passado, né? A gente tem passado momentos difíceis, momentos de muitas perdas, né? Muito luto, pessoas doentes, pessoas desempregadas, né? Mas a palavra diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E o nosso auxílio é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que sustenta e é o Senhor que consola. E esse texto é maravilhoso. E eu vou passar agora para os aniversariantes, né? São 2 semanas. E louvado seja Deus, né? Porque as pessoas estão fazendo aniversário. Então, no dia 25/8, a Adriana Albernaz Pinheiro fez aniversário. Dia 26/8, o Everton Brito da Luz. Dia 27, a Neide Soares Oliveira da Silva e a Nancy Tolomei Ferreira. Dia 30/8, o Marcelo
de Oliveira Lima, que é o meu cunhado, e a Denise Andrade da Silva. E nesse dia também, 30/8, foi aniversário de casamento da Claudinha e do Gessé. 6 anos de casamento. No dia 5/9, a Ana Melissa Campos Ramos fez aniversário. O Davizinho, Davi José Alterman, Alves Oliveira e Silva. E o diácono Gilson Carneiro Magalhães. E no dia 6/9, o Raí Neves também fez aniversário. E nós vamos agradecer a Deus pela vida deles, né? Mais um ano de vida, pelo aniversário de casamento da Claudinha. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais um ano de vida, Senhor, pela vida de cada aniversariante, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma nova chance todos os dias. Senhor, porque os teus planos têm se cumprido a respeito de nós. E nós te louvamos, Pai, te louvo pela vida da Claudinha e do Gessé, Senhor. Continua abençoando, Senhor, continua cuidando deles, Pai. Cuida das crianças, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nada de mal, Senhor, possa alcançar a vida deles, Senhor. Que eles possam se sentir seguros em Ti. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, e nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou passar a palavra para os professores, né? E a gente vai dividir em sala. E até logo. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar se vendo e se encontrando. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, igreja. Graça e paz. Espero que todos estejam bem em suas casas. É muito bom poder estar novamente aqui, podendo compartilhar, estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ter uma lição da revista, lição 8, e o tema é Vivendo Segundo a Verdade. Eu confesso para os irmãos que, para mim, esse é um tema bastante desafiador, é um tema bastante polêmico, né, que pode trazer a nós a discussão sobre temas importantes, mas que também é um tema bastante atual. Os irmãos vão ver que pelo conteúdo, né, pela proposta, né, que é apresentado pelo autor na revista, que a gente tem um conteúdo bastante atual e bastante aplicável, bastante aplicado aí no dia a dia, em nossas vidas, na sociedade como um todo, ok? Nossos jovens, nossos adolescentes, esse final de semana, eles estão em acampamento, né, irmãos? Acampamento online, novidade agora também, né? Algo diferente, né? E isso por circunstância do momento que nós estamos vivendo atualmente, um momento de pandemia, esse momento de distanciamento que faz a gente sentir muita falta da nossa igreja, a saudade dos irmãos e da comunhão, não é verdade? Então, vamos orar para começar o nosso estudo, para começar a nossa escola dominical. Fecha seus olhos aí na sua casa e coloque-se em atitude de oração. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos voltados à Sua palavra, Pai, de ler, estudar e aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Nós te pedimos neste momento que o Senhor esteja visitando cada lar, ó Pai, visitando cada casa, esteja desde já, ó Pai, preparando os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai. Nos dê discernimento para entender aquilo que vem de Ti, ó Pai, entender a Sua palavra, ó Pai. Cuida dos nossos jovens, cuida dos nossos adolescentes, ó Pai. Esteja abençoando esse acampamento online, que a palavra, que tudo que foi preparado, ó Pai, caia nos corações das pessoas, Pai, dos jovens no acampamento, dos adolescentes no acampamento, e os nossos corações, também aqui nesse estudo, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos,
no nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu separei um conteúdo de apresentação para os irmãos, então eu vou estar dividindo a tela com alguns slides e a minha imagem, tá? Então eu vou fazer a transição aqui. Então essa é a capa da revista que a gente está estudando, e a revista ela fala sobre uma vida boa. Os irmãos já tiveram aí em aulas anteriores falando sobre esse conteúdo, né? Falando o que é uma vida boa com Deus, e hoje a gente vai falar sobre vivendo segundo a verdade, tá ok? O texto base da nossa lição de hoje, ele está em Romanos, que vai dos Romanos 2, capítulo 2, versículos de 17 até 24. Então pega a sua Bíblia, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do texto, e os irmãos vão ter oportunidade também de acompanhar o texto, de ler e meditar também sobre a palavra e sobre o estudo proposto na revista, tá ok? Como eu falei para vocês, para os irmãos, para vocês, o estudo é um estudo bastante atual, então ele tem como proposta falar sobre o que a gente vê na sociedade de hoje, que é o relativismo, tá ok? Existem alguns aspectos que o autor apresenta na revista, que eu trouxe, né, elementos adicionais que eu busquei por meio do estudo, né, irmãos? E alguns pontos também que eu modifiquei um pouco a proposta do autor, e os irmãos vão entender por quê mais para frente também, o porquê que eu fiz algumas pequenas mudanças aí no conteúdo proposto pela revista, tá? A verdade é que eu não mudei a essência, né? Uma revista é muito boa, o conteúdo da revista é muito bom, muito atual. Eu só trouxe uma abordagem um pouco mais, um pouco diferente para que a gente pudesse discutir dentro do contexto da nossa igreja, tá ok, irmãos? Bom, a gente começa a nossa lição de hoje, então, com algumas perguntas que são que é apresentada a nós como uma proposta de reflexão, para que a gente possa trazer algumas situações problema para a nossa lição. E as perguntas são essas, irmãos. Eu vou fazer para os irmãos. Podemos conhecer a verdade? E se pudermos, que diferença prática isso faz? A noção pós-moderna de que a verdade é relativa e subjetiva teria alguma influência direta na vida cristã? Então, qual é essa influência? Qual a importância da verdade para uma boa vida? Então, a aula de hoje, ela nos traz a resposta para essa questão, para essas questões, ok? Como eu falei para os irmãos, a lição está baseada no texto de Romanos 2, de 17 a 24, e neste momento nós faremos a leitura, tá ok? Eu vou projetar aqui, os irmãos acompanhem suas Bíblias, ou pode acompanhar também pela imagem que vai ser apresentada na tela aí dos irmãos. Então vamos lá. Se porém tu, que tens sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua verdade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes?
Abominas ídolos e lhes roubas os templos. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Texto que nos faz refletir, não é verdade, irmãos? Texto que nos faz pensar bastante e a gente vai falar bastante sobre esse conteúdo, né? E quando eu falei para os irmãos que eu mudei algumas características, algum conteúdo do texto, é que o autor da revista, ele traz um conteúdo, esse conteúdo que a gente vai estudar, em forma de exortação, né? E eu entendo, né, que a palavra de Deus, né, ela realmente nos orienta, nos ensina, nos educa, nos exorta para vivermos conforme a sua vontade, mas não cabe a mim estar exortando a igreja ou dizendo o que é certo, o que é errado. Isso vem pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e Deus fala aos nossos corações, a nossa vida nos dá entendimento por meio da sua palavra. Então, por isso que eu trouxe algumas mudanças, né? Porque o autor, ele, por meio desse texto, ele questiona a nossa atitude, ele questiona a nossa ação, ele questiona o nosso modo de vida, e eu vou apresentar para os irmãos esses questionamentos, é lógico, mas não cabe a mim exortar ou dizer o que é certo, o que é errado, porque o texto que nós lemos serve primeiramente para a minha vida, né? Então, eu entendo que quem fará isso em nossas vidas é o Espírito Santo, e ele vai nos ensinar e vai nos orientar conforme a vontade de Deus, né? Bom, então a lição, irmãos, ela começa falando, né, sobre a questão da verdade, né, o tema da lição de hoje. E o primeiro ponto, né, que a gente discute aí é a sociedade, né, a sociedade pós-moderna, que veio após o ano de 1989, e é justamente o mundo atual, né, o mundo que nós vivemos. Tá? E algo que é verdadeiro, né, que é real nas nossas vidas, é que a sociedade atualmente ela trata, né, ela fala bastante sobre o relativismo moral. E o relativismo moral, e aí eu fui buscar, né, alguns textos, algum conteúdo para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Ele é baseado em três aspectos, em três pilares que os autores aí que eu busquei chama, que é a pluralidade, a privatização e a secularização. Tá? O que eu estudei, o que eu vi, o que eu busquei, fala que esse assunto de relativismo ele não é recente, né? Apesar de estarmos vivendo esse relativismo na sociedade moderna, é algo já bem antigo, né? Ele data da época de 1700, e um dos primeiros autores que falaram sobre isso foi um filósofo alemão chamado Kant. Então ele tem um livro que fala sobre essa questão da pluralização e fala bastante sobre o relativismo. E eu vou explicar cada um desses aspectos agora para a gente entender como realmente a nossa sociedade ela traz esse perfil relativista. E muitas vezes nós, em nossas vidas, acabamos sendo envolvidos nesse pensamento relativista, desviando muitas vezes aquilo que nos é apresentado na palavra de Deus. Então, a proposta é justamente que a gente reflita sobre o que a gente vive na sociedade e como a gente tem vivido aí
esses conceitos diante da palavra de Deus, tá ok? Então, a pluralidade, irmãos, ele fala, né, a gente entende aí, isso existe na sociedade atual, a questão da diferença de ideias, a diferença de ideologias, a diferença de religiões, a diferença de conceitos, tá? Então, a verdade, né, que diante dessas diferenças que existem na sociedade, o que é pregado hoje, né, o que é apresentado hoje, é que não existe um certo ou um errado. Tá? Então, na verdade, então o que eles apresentam é que não existe uma verdade absoluta. Então, cada um vive a sua verdade, cada um vive a sua realidade diante do mundo, diante de suas crenças, diante daquilo que são seus próprios valores diante do mundo, né? Eu acho que isso confunde muito a gente, né, com relação ao que hoje a gente ouve falar sobre a inclusão. Nós precisamos pensar nos menos favorecidos, nós precisamos pensar naqueles que são separados, né, diante da sociedade e vistos muitas vezes diante de injustiça. Então a gente não pode tolerar a injustiça, tá ok, irmãos? Então a própria palavra de Deus fala sobre o amor que nós devemos ter ao próximo. A palavra de Deus fala como nós devemos tratar e lidar com o próximo. E diante disso, né, a gente confunde muito, né, existe muita confusão na sociedade com relação a essa pluralidade. Nós podemos respeitar, sim. Nós devemos respeitar, assim. Nós devemos tratar com amor, tá ok? Mas nós não somos obrigados a aceitar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus. Então, com relação à pluralidade que nós vivemos, é justamente essa questão da verdade relativa. Né? Então, se existe um relativismo moral, a verdade também passa a ser relativa. E aí cada um tem a sua razão. Cada um vive de acordo com a sua verdade na sua vida. Tá ok? Então, esse conceito de pluralidade no relativismo moral, ele leva as pessoas ao segundo pilar, que é a privatização. Então, o que é a privatização? Então, se tudo é verdade, né, e se todas as coisas estão certas, né, porque o conceito do certo e errado, ele é relativo, então eu tenho a minha própria verdade. Não é verdade? Tá ok, irmãos? Então, a condição aí, né, é que cada um faz as suas escolhas conforme as suas vontades. A verdade, ela é subjetiva. Então, a questão da verdade, ela passa a ser mais sentimental do que conceitual. Cada um faz a sua escolha e cada um estabelece as suas preferências conforme as suas próprias vontades. Ok? E o terceiro pilar aí do relativismo moral é a secularização. Então, dentro, né, desse pensamento, as pessoas acabam se tornando mais autossuficientes e dependendo menos de Deus. Então, Deus ele passa a ser, né, ele é reduzido ao templo religioso. Ele não vai interferir mais em outras áreas das nossas vidas. Tá? Porque eu sou responsável e dono da minha própria verdade, eu sou o dono absoluto do meu coração. Sou eu que rejo e conduzo a minha própria vida e a minha própria história. Então, esse é o conceito do relativismo que a gente vê nos dias de hoje. E esses três pilares sustentam o relativismo.
tá? Então, esses são pontos que a gente que é justamente para a gente refletir e pensar como a gente tem entendido e vivido essa situação dentro da sociedade. Tá ok, irmãos? Bom, então se a gente vive, né, esse relativismo moral, esse relativismo moral, ele tem governado aí a mente e o comportamento das pessoas. E as pessoas elas têm apresentado atualmente, nos dias de hoje, respostas mecânicas para explicar a vida, para explicar o universo, para explicar a história e, por consequência de tudo isso, Deus acaba sendo colocado na lateral, né? Ou no escanteio, como alguns falam, né? Então Deus acaba sendo colocado de lado, né? Deus acaba não sendo prioridade na vida das pessoas, né? Sendo que a verdade está com elas, né? Então, se a verdade é relativa, né? Se eu estou sempre certo, né? Ou se não existe um certo ou errado, né? Só que na verdade, como cristãos, nós pensamos diferente, irmãos. Como cristão, nós cremos em verdades absolutas. Nós cremos em valores absolutos. Nós cremos em princípios absolutos. E a gente precisa entender aí, dentro dessa condição, né, que o cristianismo e o viver em Cristo é uma contracultura. Muitas vezes o remar contra a maré. É o não conformar-se com esse século. E é eu entender que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. E Jesus, para as nossas vidas, é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos traz salvação. Ele é a porta de entrada para o céu. Então, se a gente pensar aí o relativismo como o mar, o cristianismo é a ilha da verdade absoluta. E é por meio da verdade absoluta que nós é na verdade absoluta que nós cremos. É na palavra de Deus que nós cremos. Então, tudo aquilo, toda a verdade que é contra a palavra de Deus, não é uma boa verdade para as nossas vidas. Toda a verdade que vai contra a vontade de Deus não é uma boa vontade para as nossas vidas e não é uma boa verdade para as nossas vidas. Então, para nós, o relativismo não existe. Para nós, o absolutismo existe por meio daquilo que está apresentado às nossas vidas na palavra de Deus. Bom, segundo o autor, a dignidade humana, então, ela consiste na capacidade de nós conhecermos e vivermos essa verdade. Viver de acordo com a verdade, ela restaura a dignidade humana e torna também a nossa vida digna, porque a verdade é mais importante do que a própria vida, né, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto aí que o autor nos apresenta sobre a verdade relativa. Esse é o primeiro ponto que o autor nos faz refletir e pensar sobre como a sociedade de hoje tem vivido, sobre o que a sociedade de hoje tem pensado e como ela tem atuado diante da palavra de Deus. E muitas vezes nós somos levados a pensar de forma relativa com relação à palavra de Deus. Bom,
esse texto aqui eu acho que é o primeiro texto que nos vem à cabeça quando a gente fala sobre verdade, né? Então, na verdade, quando eu via o texto, né, a proposta da lição e o título da lição, o primeiro texto que veio à minha cabeça foi esse daqui, né, um texto que grande parte da igreja já conhece, né, que é o texto que está em João 8, 31 e 32, e diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, nós como crentes, nós como cristãos, sabemos que a verdade ela se encontra na palavra de Deus. E por meio dela, nós temos um manual de vida, não é, irmãos? Nós temos a orientação de Deus sobre como devemos viver as nossas vidas. E nesse aspecto, o permanecer na palavra é fazer dela a norma para a vida, o ser obediente para Cristo, né? O autor aqui nesse ponto, né, esse é um dos pontos aí que eu mudei um pouquinho, né? Ele fala que grande parte de nós não vivemos, né, não entendemos esse texto da forma correta. Ele fala que a igreja ela não entende esse texto da forma correta, né? E eu prefiro trazer aquilo que o texto nos apresenta, que é justamente aquilo que representa o permanecer na palavra as nossas vidas, que é fazer da palavra de Deus a norma para as nossas vidas, que é ser obediente a Cristo. Então, o conhecimento legítimo da verdade é o que é necessário para as nossas vidas. Esse conhecimento legítimo da verdade, ele nasce da revelação de Deus, se manifesta nas nossas vidas e nos traz liberdade. E tudo isso faz com que a gente tenha um relacionamento genuíno com Deus e também uma vida abençoada diante dos homens. E isso a gente precisa refletir, né? Porque o conhecimento legítimo da verdade diante da palavra de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, ele tem o seu ponto alto em Cristo, que é a verdade encarnada, como está escrito em João 1,14. Então, a pessoa só é verdadeiramente livre quando o pecado não a domina. Quando a palavra de Deus enche o seu coração e também enche a sua vida. Só se é livre conforme o ensino de Deus. Quando não se deseja e pode fazer o que quiser, mas quando se deseja o que pode fazer e o que deve ser feito, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo. Então não é aquilo que nós queremos fazer, não é aquilo que nós desejamos fazer, mas aquilo que é a vontade de Deus diante da palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta. Então o conhecimento dessa verdade, ele não é externo, não é intelectual, ele é interno e também espiritual, irmãos. Porque ele vem de Deus. Ele reflete as pessoas, ele reflete para as pessoas o nosso relacionamento com ele. É isso. Então, é por meio da nossa atitude, por meio do nosso comportamento, por meio da nossa forma de vida e do nosso exemplo, é que nós transmitimos essa verdade ao próximo e que vivemos o amor de Deus em nossas vidas. O conhecimento da verdade, ele deve partir, irmãos,
do entendimento da graça de Deus em nossas vidas, com vistas naquilo que Ele faz por nós, que Ele fez por nós, para o seu povo e por todos aqueles que foram libertos e resgatados por Deus. Então, é isso. O autor ele faz aí uma pergunta, né, sobre a verdade que nós conhecemos e a verdade que nós vivemos. Ele compara essa verdade, né? Então ele começa falando lá que muitas pessoas na igreja eles conhecem somente a verdade histórica, conhecem somente a verdade da Bíblia, a história da Bíblia, mas na verdade não vive essa história, não vive essa verdade. E a gente tem aí, né, em Paulo, né, esse texto de Romanos 7,19, e que diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então Paulo ele ressalta, né, ele relata a sua dificuldade de viver segundo o conhecimento do Evangelho. Ele também ensina os judeus a necessidade de viver segundo a verdade. E para isso ele faz uma longa lista, né, que está justamente no texto que a gente leu, que é o texto de referência da nossa lição. Então ele faz uma longa lista de privilégios que os judeus tinham por serem um povo da aliança, por possuírem a lei, a vontade de Deus, por terem na lei a forma da sabedoria e da verdade. E aí ele pergunta aos judeus: então, você que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você que prega o contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Então são perguntas que Paulo faz aos judeus, questionando justamente o conhecimento que eles tinham com relação à lei, à palavra de Deus e ao modo de vida desses judeus. Com relação a isso, o autor ele faz uma afirmação, mas eu trago aqui aos irmãos na forma de pergunta, tá? Porque ele afirma que isso acontece hoje, mas eu trago isso como uma pergunta em nossas vidas. Isso acontece hoje? Hein? Isso acontece nas nossas vidas? Isso acontece na sociedade? Isso acontece na igreja? Em ver uma verdade, tratar ela de forma relativa, admitir e assumir as suas próprias verdades para a sua vida e deixar de viver o verdadeiro evangelho diante das pessoas, do próximo e da sociedade? Então isso eu trago como pergunta, não como uma afirmação, como o autor nos apresentou. Tá? Então, mas ele fala o seguinte, que a falta integridade para muitas pessoas na sociedade. Porque muitos de nós aprendemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Muitas vezes, ou muitas pessoas, ainda estão cegas pelas próprias falhas. Então, fazem imaginar que são pessoas justas, de moral rígida e elevada, quando na verdade não são. Então, vem um cisco no olho dos outros, mas não enxerga a trave dos próprios olhos, que é o que está em Mateus 7,5. Outra afirmação o autor faz, e eu trago como pergunta aos irmãos, que é essa daqui.
E no perdão, isso também se aplica? Então, o autor fala que as pessoas, elas perdoam por saber o que é certo. Eu errei aqui, ó, o mas, né? Mas levam dentro do coração o rancor e a amargura. Perdoam de boca, mas rosnam quando o outro se aproxima, quando a outra pessoa se aproxima. E não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos apresenta, não é verdade, irmãos? Não é assim que nós fomos perdoados por Jesus. Se dependesse de nós, dos nossos pecados, é só por meio da graça mesmo que existe o perdão. E quantas vezes, né, a gente trata o próximo com tanto rancor, com tanta diferença. Não é verdade, irmãos? Bom, então, diante de toda essa situação, a verdade ela é essencial para uma boa vida. Então, a nossa revista está falando sobre a boa vida e a verdade ela é essencial. Nós não podemos viver apenas a verdade sobre fatos, sobre dados históricos, sobre aquilo que nós já sabemos que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos viver essa verdade e por meio de um relacionamento de piedade e fiel a Deus em Cristo Jesus. A verdade, ela precisa ser refletida em todas as áreas da nossa vida. É em casa, é no trabalho, é em sociedade, é na vida com o próximo, é na comunhão com a igreja, que a gente precisa pensar e refletir sobre a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos sim viver segundo a verdade, viver uma vida gratificante e significativa, né? E se a gente vive segundo ou melhor, se a gente vive segundo essa verdade, nós temos uma vida gratificante e significativa. Isso não significa que nós não teremos dificuldades. Nós teremos dificuldades sim em nossas vidas, mas mesmo diante dela, nós estaremos agradecendo a Deus e entendendo que a nossa vida ela está nas mãos de Deus e que tudo o que acontece debaixo de sua soberana vontade. É isso. Bom, para encerrar então, eu tenho um slide de conclusão. Então, a conclusão é essa. Para se viver com significado, é necessário descobrir a verdade absoluta que está na palavra de Deus, descobrir a realidade e viver em fidelidade a essa verdade. A integridade e a busca da verdade, elas andam juntas. Ok, irmãos? Bom, para aplicação desse conteúdo, do estudo que nós tivemos na lição, nós temos aqui uma proposta que nos foi apresentada. E eu trago isso como uma proposta também de aplicação dessa lição na vida de cada um de nós. Primeiro, faça uma profunda reflexão sobre a sua vida. Pense em todas as verdades bíblicas que conhece. Anote-as em um papel. Comprometa-se a viver conforme a vontade de Deus, conforme essa verdade, conforme a palavra de Deus. Tá ok, irmãos? Bom, esse é o texto, né? Esse é o conteúdo que nós tínhamos para a lição de hoje. O desejo no meu coração é que os irmãos tenham recebido essa palavra com o mesmo entendimento de desafio que eu tive para a minha vida,
tá, irmãos? Como eu falei para os irmãos, foi um desafio preparar essa lição, porque é um tema atual e que pode, né, que faz a gente refletir bastante, ao mesmo tempo um tema bastante delicado para a gente tratar, não é verdade, irmãos? Mas que Deus possa ter nos dado discernimento, nos dado entendimento para a aplicação da sua palavra. Tá ok, irmãos? Bom, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu gostaria de lembrar os irmãos, eu vou deixar no encerramento aqui a programação da semana, né? A gente tem as atividades da semana que estão acontecendo online na nossa igreja, mas lembrar também que hoje é o primeiro domingo do mês, por isso é domingo de Santa Ceia, né? Então pedir para que os irmãos preparem os elementos para o culto da noite, que nós nos encontraremos novamente à noite, se Deus quiser. Tá ok, irmãos? Vamos orar e encerrar a aula de hoje, então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esses momentos que estivemos diante de Ti, voltados e meditando a Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Pai, que está assistindo essa aula, Pai. Abençoa cada casa, Pai, abençoa cada lar da nossa igreja, Pai, das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo. Cuida do nosso domingo, ó Pai, esteja com os nossos familiares, com a nossa casa, Pai, e que à noite nós possamos estar novamente reunidos diante de Ti para louvar e engrandecer o Seu nome, ó Deus. Eu te louvo e agradeço no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu desejo a todos um bom domingo e até a noite no culto. Deus abençoe.